Você sempre vai precisar se manifestar em público em diversas situações da sua vida. Como você se sente quando tem que se manifestar frente aos outros? Suas mãos começam a suar? Suas pernas começam a tremer? Sua voz começa a sumir? Se você tem algum desses sintomas ou ainda outros, até o final desse vídeo eu vou ter te dado ferramentas para que você consiga suplantar essa dificuldade, porque uma boa comunicação hoje é uma das ferramentas mais necessitadas. Aliás, comunicar bem, digamos que é uma das habilidades que o mercado de trabalho mais quer em qualquer pessoa. E na vida pessoal, na vida profissional, na escola, tudo reflete. Se você se bem comunicar, se você conseguir transmitir as suas ideias com clareza, você vai convencer o outro sem sofrimento e vai ser uma pessoa muito mais feliz. Em 1580, Michel de Montaigne, em Les Essais, Os Ensaios, escreveu, entre outras coisas, que comunicar a si mesmo é lícito. Fazer o outro compreender a sua verdade, o que você realmente é super bacana. Entretanto, é um dos empreendimentos mais espinhosos. E ele explica os motivos. Muitas vezes a gente consegue ler melhor o outro e não consegue tanto transpor, deixar claro quem nós somos. Mas se você tiver boas técnicas dominadas, ou seja, como se comunicar, como se portar, como gesticular, como usar bem a sua voz e quais vocábulos utilizar para fazer tudo isso e deixar a conversa interessante, você vai conseguir sim mostrar para o outro quem você realmente é e vai conseguir colocar suas ideias no mundo. Portanto, vou te passar 5 passos importantíssimos para que você consiga conquistar essa ferramenta de se comunicar bem. Comunicar para encantar. A primeira delas diz respeito ao peito aberto. Eu gosto de usar esse termo, porque na verdade a gente tem um botãozinho no nosso corpo, bem aqui, que se chama tomo. O tomo divide o nosso corpo de uma forma bem central. Então, o lado esquerdo e direito, e para cima e para baixo. Claro que ele está um pouquinho mais elevado, né, da zona do umbigo, que seria necessariamente o nosso meio, mas ele está aqui nesta parte, perto do nosso peito, um pouco mais abaixo. O tomo é o botão do ego, é o botão da autoconfiança. Então, quando você está com uma postura interessante, uma postura correta, e verifica que se eu viro de lado e faço isso aqui, ó, eu estou pressionando o meu tomo, eu estou apertando a minha autoconfiança, eu estou suprimindo o meu ego. Por isso que a postura é importante. Você está cansado de ouvir por aí porque tem que ter uma boa postura para falar bem. E agora eu estou revelando para você o motivo. É o tomo, é o nosso botão da autoestima. Portanto, quando você está com uma postura correta, e eu chamo de peito aberto porque você está com uma postura que permite que os seus ombros fiquem numa linha reta, num ângulo interessante, né? Aqui, frente a frente com quem está falando. Você não está apertando o tomo, pelo contrário, você está dando espaço para que a sua energia se irradie para a sala onde você está falando. Né? E assim, necessariamente, como que eu vou manter essa postura? Imagina que existe uma cordinha aqui em cima, como se uma cordinha imaginária estivesse te puxando para cima. Aquela corda necessariamente forçasse com que você ficasse reto, né? Porque o que dificulta muito é que às vezes as pessoas não só arcam o ombro, como olham, né, para baixo. O olhar, ele é extremamente importante. Quando você mantém a postura, seu olhar necessariamente vai estar num ângulo, numa linha confortável para quem está assistindo. Porque o falar bem em público não é só você se manifestar de forma precisa e eficaz. É também você conseguir atrair a atenção do outro até o final. Portanto, peito aberto, dica número 1, com o seu tomo. Logo abaixo dele tem o diafragma, que é a dica número 2, que tem a ver com a respiração. Vou te dizer o seguinte, tem muita gente que erroneamente acredita que a principal coisa para respirar bem é o pulmão. Quando o assunto é se comunicar, falar em público, não é o pulmão principal, e sim o diafragma. Esse balãozinho que a gente tem aqui logo acima do umbigo e logo abaixo do pulmão.
Os pulmões, eles ocupam toda essa parte e também a parte alta do ombro. Você já ouviu por acaso alguém se manifestando e fica assim, como se ela estivesse sofrendo muito para falar? A pessoa está puxando o ar com uma força com a boca, que ela chega a levantar a parte alta do pulmão, que é essa parte onde o pulmão termina, na parte mais alta, próximo ao ombro, né? Quando a pessoa está falando com essa dificuldade e puxando o ar com essa ganância, não é o diafragma que está trabalhando. O diafragma é esse balãozinho que você pode pôr a mão aí em casa nesse momento, põe a mão em cima do seu diafragma, que é logo abaixo do tomo e acima do umbigo, e você faz um movimento de respirar comigo. Vamos encher bem o diafragma de ar, puxando o ar pelo nariz. E eu soltei pela boca. Vamos fazer esse movimento de novo. Perceba como a minha mão vai subir. Aqui eu também vou dar uma dica super importante para você, que diz respeito a se acalmar. Então, você está muito nervoso porque tem que se manifestar em público. Se você fizer essa respiração no 3-6, repetido algumas 3 ou 4 vezes, você vai ficar muito calmo. Se conseguir fazer no 4-8, melhor ainda. Vou explicar o que é esse 3-6, o que é esse 4-8, Dai. É o seguinte, você vai puxar o ar contando até 3 mentalmente e vai soltar contando até 6. Vamos lá, vamos treinar de novo? Mais uma vez. Quando você ficar treinado no 3-6, você pode avançar para o 4-8, que significa puxar o ar em 4 segundos e soltar em 8 segundos. Isso vai permitir com que o seu corpo vá se acalmando, vá entrando em limites de tranquilidade, de forma com que você consiga gerenciar bem o ar que entra e o ar que sai. E ainda sobre respiração, duas coisas. Primeiro, que o diafragma, aqui tá parecendo exagerado, né? Você tá vendo a minha mão subir e descer, e aí em casa você deve estar achando horroroso esse movimento, meu Deus, né? Eu na frente das pessoas falando assim, não vai ser assim. Por quê? Porque o diafragma, como o seu braço, como a sua perna, tem que ser treinado. Então, se você quer falar outra língua estrangeira, você tem que treinar a sua língua, porque a língua é um músculo. O diafragma também. Então, portanto, você quer ficar forte, você treina braço. Você quer ficar potente de pernas, você treina pernas na academia ou no exercício que você faz. Se você quer falar bem, se comunicar bem, você vai treinar o seu diafragma. Você vai fazer isso nos momentos mais oportunos da sua vida. Ah, eu tô fazendo minhas tarefas domésticas, organizando o guarda-roupa, lavando louça, lavando o carro. Se eu tô consciente, eu tô fazendo essa respiração. Eu tô sentado na frente do computador trabalhando, fazendo um processamento mais mental de algo que eu tô desenvolvendo no meu trabalho. Tenta, por 1 minuto ou 2, fazer esse exercício de fazer o ar entrar e ir pro diafragma. Você vai perceber que, na verdade, esse é o processo mais natural que existe. Os bebês, quando nascem, eles respiram super certo. Depois da primeira chorada, que é o primeiro momento em que o pulmão expande, né, aquele grito que a gente fica esperando quando o bebê nasce, né, é um grito muito forte, porque é o primeiro momento em que realmente expande o pulmão e que o ar entra no corpo da criança. Se a gente conseguisse gravar essa memória, né, a gente ia ter ideia do quão intenso é. Mas como a gente não tem essa capacidade, né, de gravar, pelo menos conscientemente, essa memória da primeira respiração tão profunda, né, você fica com a lembrança. E depois você põe o bebê deitado na cama e você vai ver que a barriguinha dele sobe e desce, né? Quando o bebê tá dormindo, a barriguinha dele faz isso aqui o tempo inteiro, porque a gente nasce sabendo fazer a respiração diafragmática. Quando a gente vai crescendo, virando adulto, a gente vai esquecendo, vai passando a respirar errado, e isso também dificulta um pouco o desempenho, né, no comunicar bem. Mas agora que você está aqui comigo, você vai reaprender, já está dentro de você, faz parte do seu instinto, do seu organismo, e você vai conseguir treinar bem o seu diafragma. A respiração, a última coisa, né, que eu ia comentar, que eram duas coisas. Então, a primeira
é essa questão, né, que você vai treinar como um músculo, e a segunda é que você só consegue falar enquanto está soltando o ar. Então, o puxar o ar, ele acaba sendo uma pausa muito breve, muito imperceptível. E é assim que fica realmente natural. Não é aquele que eu estava exemplificando antes, para a pessoa que está nervosa, com dificuldade de se manifestar, que está puxando o ar com o pulmão, além de ter esse movimento, né, exacerbado, que deixa desconfortável quem está assistindo essa explanação verbal ou essa expressão, a gente também tem a ineficácia, né, da entrada de ar no corpo. Então, quando você treinar bem o diafragma, fica eficaz e, consequentemente, o ar vai entrar de uma forma bem imperceptível, é uma pausa muito breve. Enquanto eu tô falando com você desde o começo desse vídeo, é claro, eu estou respirando a todo momento e você provavelmente não parou para perceber os momentos que eu estava puxando o ar, a não ser nesse momento que eu exagerei para falar do pulmão. E é assim mesmo. E a voz só sai quando a gente está soltando o ar. Isso dá uma dica sensacional pra gente do quão importante é compartilhar, né? Então, eu só consigo falar soltando ar. Explodiu sua mente? Realmente é verdade. É assim que acontece, é assim que o nosso corpo funciona. E fica a dica, porque a gente precisa, nós somos seres humanos, nós precisamos fazer trocas com outros seres humanos, com outros seres vivos, com outros universos. Portanto, enquanto eu solto o ar, a minha voz está falando. Quando eu fico sem ar, eu não consigo falar direito e, consequentemente, eu preciso aprender a respirar para tudo isso funcionar bem. Terceira dica é a postura triângulo. Desde o princípio desse vídeo, em qualquer outro vídeo que eu ou outra pessoa que você assista aqui esteja apresentando, você vai perceber que ela está nessa postura triângulo. O que vem a ser isso? Imagine uma aresta em cada ponta. Uma aresta na ponta da minha cabeça, uma aresta neste cotovelo e outra aresta neste cotovelo. Então aqui eu estou na postura triângulo. Imagine esse desenho e deste local de tranquilidade, de conforto, eu estou gesticulando, estou fazendo vários gestos. Claro que eu não posso ultrapassar o limite, né? De repente começar a falar em público e fazer uns gestos totalmente amplos, né? Muito amplos, muito fora desse limite, porque aqui nessa postura triângulo eu já tenho uma boa área de explanação para eu gesticular as minhas mãos e as minhas mãos estão livres. É ruim você falar em público com a mão no bolso, porque isso vai te condicionar a ficar manco de um lado, né? Então, pode ver, eu tô sentada reta aqui, tô gesticulando e mesmo sentado, ou se eu estivesse em pé, eu também estaria com os dois pés firmes paralelos no chão. Para você não ficar manco, eu brinco, né? Quando eu vou dar as aulas, eu digo, você não pode ficar nem na postura do açucareiro, né, com as duas mãos na cintura, nem na postura de xícara, né, que é uma mão na cintura, assim, ou às vezes você dá aquela pendida para um lado, né, então diga não à postura açucareiro e à postura xícara quando você for falar em público. Fique na postura ereta, dois pés firmes paralelos no chão, você vai ver que as suas pernas vão te sustentar, você vai conseguir fazer os movimentos, se você caminhar um pouquinho ou não, se estiver sentado, também vai dar na mesma, você vai gesticular sempre deste local e vai funcionar. E além de tudo, vai ficar confortável para quem está te assistindo, a pessoa vai ficar atenta à sua mensagem até o final. Quarta dica importantíssima para se comunicar bem é encontrar o seu tom de voz. Eu aposto com você que a primeira vez que você escutou um áudio que enviou por WhatsApp para alguém, você ficou horrorizado. Essa é mesmo a minha voz? Como assim? Não é assim que eu me escuto. Nossa, eu falei super estranho. A notícia que eu tenho para te dar é que essa é mesmo a sua voz. Por quê? A forma como nós escutamos a nós mesmos é diferente da forma como a pessoa escuta você. Nós nos escutamos com todas as ressonâncias internas dos nossos canais, né, do nosso trato respiratório. Então a voz, antes dela sair aqui pela minha boca, ela fez um percurso das minhas cordas vocais, ela fez um percurso para o meu trato respiratório, até ela sair, reverberar e os meus ouvidos captarem essa voz, ela passou por algumas transformações. Pois bem, mas Dai, eu não gosto da minha voz. Eu tenho vergonha, eu até nunca gravo áudio porque é horrível a minha voz. Então, nós vamos começar a treinar.
E eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Mas para começo de conversa, cante no chuveiro, fale em frente ao espelho, dê risadas em conversas com as pessoas, saia e se divirta, solte. Você vai perceber que quando você não ficar tão tenso, né, você conseguir atingir novos tons, novos timbres com a sua voz. Porque a gente fala e a gente é quem a gente realmente é quando nós estamos naturais, né? Então a voz também passa por esse processo. Treinar em frente ao espelho é super válido, principalmente se você precisa se manifestar diante de uma plateia, de uma sala, ou enfim, você lidera uma equipe, ou até mesmo, né, para dar aulas e etc, né, uma oficina. Você sempre vai precisar se manifestar em público em diversas situações da sua vida. Até mesmo numa situação mais individual, né? Eu tô numa entrevista com alguém, ou eu tô encontrando alguém num date, enfim. Tudo vale se você aprende a falar bem, a usar a sua voz quando você quer deixá-la mais aveludada, né? Então, tudo isso é treino de cordas vocais. Para entender isso, as cordas vocais, vamos visualizar, elas são realmente, eu vou fazer assim para facilitar aqui com os mindinhos. Então, elas fazem esse processo enquanto eu estou falando. Quando eu faço eu estou fazendo um som agudo, as minhas cordas vocais, elas vão esticar. Né? Então, elas fazem um processo de esticar para eu conseguir deixar a voz mais fina, né? Mais aguda enquanto eu estou falando. Quando eu faço o grave, né, que eu estou falando grosso, as cordas, elas não esticam tanto, elas ficam um pouquinho mais engrossadas. E para o som sair, elas sempre estão encostando uma na outra. Mas não é só a voz, a função das cordas vocais, tem mais duas bem importantes. Uma que eu já estava falando dela, que é regular a entrada de ar para o seu corpo, para o seu trato respiratório, e a outra é evitar que a gente se engasgue enquanto está comendo. Você pode perceber que às vezes quando a pessoa se engasga muito feio, ela fica, a voz nem sai direito, em função disso, né? Porque passa ali também pelas cordas vocais e ela tem então essas três funções: fazer a sua voz sair linda, plena, bela e encantadora, regular a entrada de ar, né, para o pulmão, né, e consequentemente esse trânsito por o trato respiratório, e também a deglutição. Três funções importantíssimas. Se você encontra o seu tom de voz, sabe a postura que tem que ficar, sabe como gesticular, aprende a respirar para não, né, ficar tenso, para conseguir ficar relaxado e conseguir falar, né, durante um grande espaço de tempo, só falta a quinta e última dica que eu vou dar para você, que é: expanda o seu vocabulário. E para isso, meu amiguinho, minha amiguinha, só tem uma saída. É você assistir aos outros vídeos que eu tenho aqui no canal, para você aprender muitas histórias. A saída é realmente ler, né? A saída é leitura. É você conhecer histórias, conhecer outros universos, outras pessoas, né? Então, quando você lê bastante, você vai ficar, num termo que eu gosto muito de usar nas aulas, que é, vai ficar bem encharcado de conhecimento de histórias, de tempo, de espaço, de personagens. Você vai estar com muitos argumentos, bem encharcado de todos esses argumentos, para que você consiga então semear as suas ideias, né? Porque nenhuma semente germina na terra seca, né? Portanto, é preciso que você prepare-se bem, estudando, lendo, adquirindo conhecimentos de utilidades gerais, de conhecimentos específicos de literatura, porque você vai se tornar uma pessoa cada vez mais interessante. Todos vão querer chegar para conversar com você. Você vai ser a bola da vez quando você se comunicar bem, né, e conseguir transpor, levando novidades para as pessoas. Quando a gente conhece muitas histórias, é isso que a gente consegue fazer. A gente consegue sempre colocar um elemento de novidade, né, no processo de conversa, de interlocução com outras pessoas. E é isso que faz a vida valer a pena, né? Portanto, ficam todas essas dicas para que você aperfeiçoe a sua comunicação. Se você já realizava alguns desses passos, implemente, use essas dicas que eu trouxe hoje aqui para você conseguir, então, ficar cada vez mais preparado, como se fosse uma maratona. Porque assim,
você vai estar com o seu alfarrábio de ideias, de palavras, de forma de se portar, de comportamento mesmo, bem preparado, bem atinado, e diante de qualquer situação onde você seja pego, de repente até de surpresa para falar em público, ok, tá tudo bem, eu já sei o que fazer. E assista aqui a outros vídeos do canal, tem muitas dicas de outros livros que você pode ler e, portanto, você vai encantar. E assim você vai também ser uma pessoa mais feliz, porque o que a gente precisa é compartilhar com o outro. E a melhor forma é conversando, é colocando as nossas ideias no mundo. É disso que o mundo precisa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui seu comentário ou sua dúvida se você tem alguma dificuldade mais específica sobre falar em público. Eu poderia fazer outros vídeos sobre esse assunto. E eu espero você de volta para estudar comigo num próximo vídeo. Tchau!